time do primeiro jogo, Corinthians e Guarani. O primeiro jogo oficial do Corinthians, que ainda tinha Cássio, hein? Que o Hugo Souza assume... O Hugo Souza não, o Carlos Miguel assume no fim do Paulista. Primeiro jogo do Corinthians da temporada. Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Maicon jogava, Ranielli, Matheus Araújo, Rojas, Romero e Yuri Alberto. Time que ainda tinha Wesley, Gustavo Mosquito, Fausto Vera, Iago. Não lembro que era o Iago, acho que era no meio campo. Mas jogava e o técnico era o Mano Menezes. Também Aí não você lembro pega quem o último jogo, só pra gente começar, né, a entender qual Corinthians era esse e em relação ao Corinthians que termina o ano com Memphis Depay. Quem é Iago? Água Santa, ele é meia. Água Santa e Corinthians, último jogo do Paulistão. Corinthians vai a campo com Carlos Miguel no gol, 3 zagueiros. Saudoso, hein? João Pedro, Caetano e Raul Gustavo, Mateuzinho, Rian, que foi expulso nesse jogo, Mateuzinho, Rian, Biro, Hugo, o lateral esquerdo, Pedro Henrique, o que ainda tá hoje, né? Tá. Gustavo Mosquito. Esse sumiu, hein? É. E o Ángel Romero Vai e embora, o técnico aí era o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira começa... esse foi o Campeonato Paulista do Corinthians. Terminou e conseguiu ter o feito de fechar o grupo C com Bragantino, quase caiu no Brasileiro, 21 Sim. pontos. Inter de Limeira, 17 pontos. E Nossa. o Corinthians com 14. Cara, o Corinthians conseguiu fazer menos pontos que a Não, o Inter Corinthians de fez Limeira. menos pontos que a Ponte. E porque tá em outro Meu grupo. Deus. Que o Água Santa, Meu Deus. Ah, foi vergonhoso. que o São Bernardo, que o Novo Horizontino. E aí sem contar E São o Paulo. Augusto não foi empichado depois disso? Não. Impressionante. E nesse meio tempo Não nesse aí... começo de ano. Depois ele teve umas Eu acho paradas que ali aí. teria mais motivo do que no final do ano, E né? foi uma loucura, né? Porque a gente debateu muito no resenha quem é que ia ser o treinador do Corinthians. O que o Corinthians ia querer? Era o Antônio Oliveira? E a gente... O Bruno sempre contra Antônio Oliveira, assim. Não falava que não ia funcionar. Por no momento funcionou, mas depois deu tudo errado. E a gente pensava que ele podia ser um treinador que desse jeito no Corinthians. Era um treinador jovem, com Eu fui ideias contra. diferentes. O São Paulo tinha contratado o Carpini também, apostando numa ideia de um treinador novo. Parece que faz uns 7 anos isso aí. É, e assim, você vê que não funciona, né? Mas depois dá um jeito com o Ramon Dias, que é um treinador com ideias não tão novas assim, que na verdade é o filho dele que treina o time praticamente. O Ramon Dias, ele mais dá entrevistas, orientações assim, mas o treinamento no Ele dia é a o dia, coach. boa parte quem faz é o filho dele, né? Que toma algumas das decisões. Então você vê que o Corinthians passou por um ano muito louco, né? Você tem o Mano Menezes, que é de um jeito, o Antônio Oliveira, que teria ali um estilo de jogo mais agressivo, e você termina o ano com o Ramon Dias, assim. É meio doido você pensar que o O Corinthians passou Tonhão? por 3 estilos de treinador no ano só. O Tonhão, no Brasileiro, ele chegou a ter uma vitória em 13 jogos. Sim. Eu lembro da gente no começo do programa, Era no aquela começo contra o do ano. Fluminense, né? Eu lembro do começo do ano e pra mim, quando o Corinthians empatou com o Cuiabá em 1-1, eu nunca vou esquecer. Eu falei, caiu, já era, não tem como. Não tem como. É porque os outros times não oscilavam, o Juventude não oscilava, o Criciúma tava comendo a bola, o Criciúma que conseguiu cair ainda, hein? O Criciúma fez esforço danado e conseguiu cair. Verdade. Criciúma de Bolacier. De Bolacier, pois é. Caiu o Atlético Paranaense, enfim, mas que também nem era dito sobre Também, isso. né? Vai tarde. Mas gente, o Corinthians não jogava bola no Brasileiro